E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal, eu sou Ramon Ferreira e nesse vídeo eu já quero começar te perguntando quantas vezes você perdeu arquivos por não ter feito backup aí do seu computador. Pois é. E se você usa o macOS, sinta-se privilegiado porque você tem uma ferramenta nativa para fazer isso e que muita gente esquece dela, que é o Time Machine. Ela é uma ótima alternativa ao iCloud, às vezes você não quer pagar pelo armazenamento do iCloud em nuvem. Então você consegue fazer uma clonagem do seu disco automática e ele sempre vai fazendo backups periodicamente em outro disco de armazenamento. Então, se acontecer do seu Mac quebrar o SSD, queimou o SSD, corrompeu o arquivo, você apagou sem querer, vai precisar formatar ele, reinstalar, não quer ter trabalho de instalar tudo, um app por vez, então você vai poder recuperar esses backups e de uma maneira muito simples. No decorrer do vídeo vocês vão entendendo como que funciona. Existem basicamente duas formas de você utilizar o Time Machine. Você pode utilizar um HD externo, conectado na porta USB do seu Mac, ou aqueles discos que tem saída a Firewire, Thunderbolt, enfim, para poder manter aí conectado no seu Mac, ou utilizar um dispositivo desse aqui, ó, chamado NAS, Network Attached Storage. Isso aqui é uma alternativa muito mais barata do que aquele roteador da Apple, o Time Capsule. Aí não sei se vocês conhecem, é aquele roteador da Apple que tem um HD dentro. Isso aqui custa muito mais barato. Eu já tenho esse da Seagate, já fazem aí cerca de 6, 7 anos. Então paguei na época em torno de R$ 400 por aí. E ele tem 2 terabytes, nunca me deixou na mão. Se você for comprar um desse aqui, lembre-se de confirmar com o fabricante, no site do fabricante, na caixa do dispositivo, enfim, se ele é compatível com o Time Capsule, porque não são todos os dispositivos NAS que são compatíveis com o Time Capsule. Então cuidado para você não comprar um dispositivo que não é compatível e acabar jogando dinheiro fora. Então agora a gente vai para o Mac para ver como que configura o Time Machine, tanto com o NAS quanto com o HD externo, se for o caso aí do seu uso. Bom, agora já estamos aqui no Mac, eu conectei o disco HD externo na porta USB. Eu vou primeiro fazer o Time Machine com o HD externo, depois eu vou mostrar como é que faz a configuração com o NAS. Aí a gente vai vir aqui no utilitário de disco, mostrar todos os dispositivos, clica no nome do HD, clica em apagar, você tem que formatar o disco para isso, eu vou chamar ele de disco Time Machine. Pronto, mapa de partição GUID, macOS expandido, apagar. Pronto, o disco já foi formatado e ele já mostra aqui, ó, automaticamente já apareceu, ó, desejo utilizar o disco Time Machine, que é o disco que eu coloquei esse nome, para fazer o backup com o Time Machine, e ele fala aqui, ó, o Time Machine mantém uma cópia atualizada de tudo no seu Mac, ele não apenas mantém a cópia reserva de cada arquivo, mas lembra da aparência do seu sistema, assim você pode revisitar o seu Mac como ele era no passado. Então eu vou botar aqui, decidir mais tarde, porque eu quero abrir ali a tela do Time Machine, não sei o que vai acontecer se eu apertar o outro botão ali. Então deu ok, vou fechar isso aqui. A gente vai abrir o menu da maçã, preferência do sistema, e vamos vir aqui em Time Machine. Aí você deixa marcado isso aqui, ó, mostra o Time Machine na barra de menus, que ele já deixa esse atalho aqui. E aqui a gente vem selecionar disco de backup. E já apareceu aqui o nosso HD externo. E a gente pode criptografar também o backup, costuma demorar mais, mas enfim. Eu vou usar aqui, colocar aqui usar disco. E enquanto isso ele está pedindo um tempo aqui, né? Eu vou vir aqui em opções e eu posso escolher algumas coisas que eu não quero que ele faça o backup. Por exemplo, desktop, a pasta documentos e essa pasta aqui do iCloud Drive. Eu não vou fazer nada de backup disso aqui no Time Machine, por quê? Porque isso aqui já vai estar na nuvem. Agora, se você não assina o iCloud Drive, no meu caso eu assino, mas se você não assina o iCloud Drive, você tem que tirar isso daqui, tá? Para ele poder fazer o backup. Eu também posso não querer que ele faça o backup da pasta downloads, por exemplo. Então eu vou vir aqui em downloads e clico em clico aqui em downloads e clico em omitir. Pronto, ele também não vai fazer o backup da pasta downloads e eu clico aqui em salvar. Lembrando que ele mostra aqui o tamanho estimado do backup, ó, em torno de 73 GB. Eu também posso marcar isso aqui, ó, omitir arquivos e aplicativos do sistema, só que o backup não vai ficar tão completo. E uma coisa, esse primeiro backup aqui, ele vai levar uma eternidade para ser feito, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui, tá? Realmente demora muito. Então, aqui a gente fez a configuração com o HD externo. Só que eu uso o NAS, então o que é que eu vou fazer, ó? Ele já aparece na minha rede local, ó, quando o seu NAS suporta o Time Machine, ele já mostra aqui, ó. Esse nome nem fui eu que dei, tá? Aqui é o modelo do NAS e ele já coloca como TM Backup. Ele faz como se fosse uma partição
mas não é outra partição, mas ele faz como se fosse uma outra partição aqui no NAS. Eu cliquei em usar disco, eu posso usar os dois inclusive, ó, que interessante, ó, para aumentar minha redundância, mas não, vou usar só o do NAS. E aqui ele vai pedir para conectar, eu vou colocar o meu nome de usuário lá do NAS, e vou dar conectar. E ele vai se conectar aí no disco e tudo mais. Enquanto ele vai fazendo aqui o login, a gente pode frisar o seguinte, ó. Ele mantém cópias locais, se houver espaço suficiente, então é interessante que o seu disco seja do mesmo tamanho ou maior do que o disco que você... do seu disco principal aí onde está o seu sistema instalado. Então se o seu SSD, por exemplo, é de 256 GB, tenha pelo menos um Time Machine aí desse tamanho ou maior. Ele vai fazer o backup dos últimos 30 dias, ele vai fazer backup de hora em hora das últimas 24 horas, ou seja, ele sempre vai fazendo backups, tá? E os backups mais antigos vão sendo apagados quando o disco ficar cheio. Então, no momento que ocupou, por exemplo, aqui o meu NAS tem 2 teras, ó. Quando ele ocupar esses 2 teras, o que é que ele vai fazer? Ele vai apagar o mais antigo e vai substituir por um backup mais novo. De tudo, inclusive arquivos que eu joguei para lixeira, arquivos que eu apaguei da lixeira, eu posso voltar lá e recuperar. Então isso aqui realmente é uma mão na roda. Depois que o backup estiver feito aqui, eu vou voltar para mostrar como é que é a interface do Time Machine. Pronto, o backup foi finalizado e agora aparecem esses dados aqui, ó, o backup mais antigo, que foi hoje às 4h22 da tarde, o primeiro backup, o último backup e o próximo backup. Você percebe que ele vai fazendo sempre de hora em hora. Esse backup mais antigo, ele registra o backup mais antigo que tem armazenado no disco. Lembra que eu falei que quando o disco é todo preenchido, ele começa a apagar os backups mais antigos e colocando os novos na frente? Então, ele vai registrando aqui qual é o backup mais antigo. Então, vamos supor que daqui a 3 meses o disco ocupou. Esse backup de hoje, 21 de outubro, vai sumir e vai ficar, por exemplo, o backup do dia 25 de outubro, que vai ser o mais antigo. Então, ele também tem esse registro aí para controle. Como eu falei, o primeiro backup é sempre mais pesado porque ele faz praticamente uma imagem do disco, né? Ele coloca arquivos do sistema operacional, os programas e tudo a primeira vez. Os demais backups, ele só vai atualizar os arquivos que sofreram alteração. Então, se eu adicionei mais arquivos nessa pasta aqui, por exemplo, ele só vai fazer o backup adicionando esses arquivos. Ele não vai copiar tudo de novo para lá, entendeu? Então, os próximos backups são sempre mais leves. Então tem aqui esses dados e agora a gente vai abrir o Time Machine. Antes eu quero pedir aí, se vocês gostaram do vídeo, deem um like aí e se inscrevam no canal. Então eu clico aqui, ele mostra os mesmos dados, né? Qual foi o disco que foi feito o backup, o último backup. Eu posso mandar fazer um backup manualmente, mas ele vai fazer automaticamente, eu quase não uso isso aqui. Então vamos abrir o Time Machine. A gente toca aqui, Time Machine. Ele vai abrir uma janela do Finder e aparece esse efeito aqui, ó. Então a gente tem esse calendário aqui. Por enquanto, como eu comecei a fazer o backup hoje, então só vou ter hoje e agora. Mas aqui, ó, nessas linhas vão ter várias datas e aqui a gente percorre os backups, ó. Tá vendo, ó, que teve alteração na pasta, ó? Mais cedo tinha esse arquivo, aí depois esse arquivo sumiu, ó. Nos mais recentes, ó, o arquivo sumiu. Mas, pô, eu apaguei a lixeira, eu deletei o arquivo, como é que eu faço? Então venho aqui no Time Machine, ó. Então esse exemplo daquele vídeo, ó, foi providencial para mostrar para vocês, ó. Eu já apaguei esse arquivo, mas no Time Machine ele tá aqui. Então eu escolho o arquivo que eu quero e clico em restaurar e esse arquivo, como um passe de mágica, volta para o meu computador. Então aqui eu cancelo e volto para a área de tempo presente. Agora sim, se eu reinstalei o Mac, tá, formatei o HD e reinstalei o Mac, como é que eu faço para recuperar tudo? Eu venho aqui no Finder, em aplicativos, e vou aqui em utilitários, tá? E vamos em assistente de migração. Esse assistente de migração, como mostra o ícone, ele vai recuperar, você vai logar no Time Machine, se for um NAS, ou vai conectar o seu HD externo com o Time Machine, e vai recuperar os backups. Ou, no caso, quando você instala o sistema, ele vai perguntar, lá na parte das configurações iniciais, antes mesmo de você criar a conta, ele vai perguntar se você quer migrar os dados de um outro Mac ou quer recuperar os dados de um Time Machine. Então você faz essa migração e o computador que foi recém-formatado volta a ser exatamente como era antes, ó, com todos os programas, arrumado do jeito que você queria, com essa configuração, tudo certinho, com esses programas tudo instalado do jeito que estava antes. Então essa é uma ferramenta
maravilhosa que vai fazer você dormir tranquilo aí com relação ao perigo de perder os arquivos. Com Time Machine realmente isso não acontece. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para que a gente continue produzindo mais conteúdos como esse e mostrando essas ferramentas aí que às vezes não são tão lembradas pelas pessoas, mas que são muito, muito úteis, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!